Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen transcendeu, galera, ultrapassou todos os limites do razoável, né? E crava, vai cada vez mais cravando na história um jogador assim, sem igual, né? Vamos dar uma olhada nessa partida que ele jogou ontem contra Daniel Naroditsky, a lenda do xadrez norte-americano, vamos nessa. Muito bem, galera, o Magnus Carlsen aqui tem as peças brancas só explicando, né? A lenda Naroditsky é a lenda do Blitz, né? Ele não é um jogador top 10 do mundo de partidas clássicas, mas no Blitz ele é um fenômeno. No chess.com, se tem alguém que pode jogar de igual para igual contra ele, é o Hikaru Nakamura, enfim, são poucos ali. Ele é top mundial nessa modalidade. E a gente tem aqui, então, o campeão do mundo, Magnus Carlsen, contra esse grande jogador Naroditsky, tá bom? E antes eu quero dar um recado, aliás, uma oportunidade, se você programa em Go, não tô falando o joguinho de xadrez chinês lá, o jogo Go não, se você programa em Go, tá? E você tem experiência com tarefas assíncronas e também trade de arbitragem, tá bom? Se você é esse cara, essa pessoa, preenche o formulário que tá aqui na descrição do vídeo que a gente tem uma oportunidade bem bacana aí pra trabalhar junto, tá bom? Vamos dar uma olhada então, Magnus Carlsen aqui abre a partida com o peão dama D4, Naroditsky responde com cavalo em F6, C4 foi jogado G6, se preparem galera, se preparem porque isso daqui é inesquecível, é uma partida pra entrar pra história, tá? Aqui cavalo C3 foi jogado, bispo G7, o Naroditsky vai fazendo a defesa índia do rei, E4, o Magnus Carlsen vai agarrando o centro, ó, o que você faz contra a defesa índia do rei, você sobe o máximo de peão que der, e depois aqui de D6, olha, tem gente até que rasga um F4 aqui, faz um super centro, né, faz um batalhão aí, o Grand Prix acho que chama a formação, né, mas aqui o Magnus Carlsen preferiu jogar o H3, temos Roque, bispo em E3, E5, o Daniel Naroditsky ataca aí o centro, e o Magnus Carlsen deixa tudo fechado, cavalo em A6 foi jogado, controlando aqui muitas vezes. As pretas muitas vezes jogam até o lance A5 antes, mas aqui cavalo A6, melhor lance ainda. G4, Magnus Carlsen já começa a atacar na ala do rei. Cavalo C5 foi jogado, dama C2, protegendo o peão central mais uma vez. E aqui C6 foi jogado atacando o centro. Cavalo de G em E2, peão toma, peão de C toma, dama em A5. Coloca agora uma cravada aqui no cavalo, tá ameaçando capturar o peão central. Magnus Carlsen não vai permitir, segue com cavalo G3 no limite aqui protegendo. Bispo D7 foi jogado e aqui torre B1, o Carlsen já ameaçou aqui um garfo. O Naroditsky tem que fazer alguma coisa, segue com cavalo A4, pressão total aqui em C3. E aqui o Carlsen segue com dama em D2, descravando o cavalo, dando liberdade para o cavalo. Temos cavalo por C3 e aqui B por C3. O Carlsen fala, vamos melhorar a nossa posição aqui antes de trocar dama, antes de ir para um final. E aqui então a dama está protegendo muito bem a posição e já tem um peão de B7 atacado aqui. O Naroditsky se protege, faz o lance B6. E o Carlsen segue atacando na ala do rei com G5. Cavalo E8 foi jogado, notem o cavalo aqui em G3 que além de proteger o peão central, também evita o salto do cavalo aqui para H5, né? Claro que é possível jogar cavalo H5, mas as pretas não querem detonar a estrutura de peões. Por isso o cavalo E8 foi jogado e agora o Carlsen segue aqui com C4. Agora sim eu posso trocar as damas. Esse Magnus Carlsen, vamos ver a ideia dele. Dama por D2, cheque, bispo por D2. E aqui é o seguinte, que peça do Naroditsky não tá jogando? Essa é uma pergunta que o jogador de xadrez tem que se fazer muitas vezes. Qual a minha pior peça? É o bispo. Então vamos liberar ele. F6 foi jogado, Magnus Carlsen tenta manter aí esse bispo preso com H4, peão toma, e torre aqui em F7 foi jogado pelo Naroditsky. Magnus Carlsen agora vai manobrando o cavalo, cavalo em E2, cavalo C7, temos aqui o cavalo em C3, cavalo em A6 e bispo em E3, controlando os saltos do cavalo, né? A partida seguiu com o cavalo C5, rei D2, um lance difícil de entender, né? Você deixa o rei distante da proteção de F2, tudo bem que o peão tá protegido aqui pelo bispo, né? Mas é um lance que a gente fala assim, puxa, é bem arriscado, né? A partida seguiu com o bispo em F8, agora super protegendo aqui o peão de D6 que pode ser atacado muitas vezes. No entanto, Magnus Carlsen tem ainda o problema que é o peão de E4. Se ele tirar o cavalo daqui, o peão de E4 está caindo. Como é que o Magnus Carlsen vai resolver a posição agora? Um lance muito instrutivo. Outra pergunta, mais uma vez, qual é a minha pior peça aqui, o Magnus Carlsen? Esse bispo aqui, ó, todos os peões fixos em casas claras, esse é um bispo ruim. O que eu posso fazer com ele? Vai virar um peão aqui em D3? Não sei. Não é muito promissor, né?
Então o Magnus Carlsen decide trocar aqui o bispo, segue com o bispo H3, bispo toma, a torre toma, e aqui a torre vem para casa de C8, já colocando uma pressão em C4. Magnus Carlsen já protege o peão do C4, notem que a turma tá sempre à frente, né? O peão tava quase atacado, tinha um cavalo na frente, mas ele já tá defendido. A partida seguiu com o bispo em E7, pressionando o peão agora de G5, e o Carlsen segue com o rei E2, né? Se arrependeu do rei D2 lá, agora é bom ficar próximo aqui. E o Magnus Carlsen pode começar a ter umas ideias de querer capturar aqui o cavalo. Mas por enquanto ainda não, o bispo D8 foi jogado, a gente vê que o Naroditsky tá meio sem lance, né? Jogou aqui um negócio meio esquisito. O Carlsen segue melhorando a posição da torre, torre H1, olha o plano do Carlsen, que loucura. A partida segue com o cavalo A6 atacando a torre, aqui torre A4 ataca o cavalo e o peão, cavalo C5, o peão por enquanto está protegido, torre A3, aqui o Magnus Carlsen evita a repetição, né, o empate por repetição e joga com a torre em A3 e agora o Naroditsky joga o lance A5 e essa torre não joga mais, né, essa torre aqui já não tem mais nenhuma casa. Pelo menos por enquanto. E agora, Magnus Carlsen? Magnus Carlsen segue com torre B1. O bispo tem que ficar aqui protegendo o peão. Rei F8 foi jogado pelo Naroditsky e o Carlsen joga primeiro F3. Olha só o que o Carlsen conseguiu fazer aqui. Tudo protegido, tudo protegido. O cavalo tá livre para poder sorrir, livre para poder buscar o seu lugar ao sol. Olha aí, Charlie Brown Jr. E aqui então, o cavalo tá livre aí para poder jogar, né? E aqui tá tudo protegido, a torre não consegue atacar o peão. Que posição fantástica aqui do Carlsen. Rei E8 foi jogado e agora cavalo B5. Olha só, o Magnus Carlsen começa a pressionar aqui a posição. Torre D7 protege o peão e o Carlsen joga agora com torre H1, galera. Que legal, né? Aquela torre que estava presa não está mais, o cavalo saiu e deu a casa de C3. E o Magnus Carlsen de repente vai querer começar a atacar ali na coluna H. Vamos ver como segue. Rei F8 foi jogado, torre C3, dando aí liberdade para a torre jogar. Rei G8, torre de C em C1. O Magnus Carlsen tá vindo, o Naroditsky sabe o que tá acontecendo, mas ele vai tentar se defender. Vamos ver, bispo E7 foi jogado, protegendo agora o peão, e torre H3, bispo D8, o Naroditsky tá esperando, repetindo o lance, por enquanto ele fala, ó, tô protegido, o que vai acontecer? Aqui o Magnus Carlsen dobra as torres, e o Naroditsky tira o cavalo, ataca aqui em C4, o Magnus Carlsen protege, o Naroditsky joga cavalo C5, e nessa posição, meus amigos, o Magnus Carlsen tem 4 minutos e 26, ele jogou 40 lances, em poucos segundos, 30 segundos. E não, aqui deve ter um pouquinho de acréscimo a cada lance, mas jogou muito rápido, Magnus Carlsen, jogou muito rápido. 40 lances aqui, ele não diminuiu do tempo dele que começou com 5, tem 4,26. E o Naroditsky já tem menos de 1 minuto, é o que normalmente acontece quando está no lance 40, né? Mas aqui o Magnus Carlsen é muito esperto, porque ele começa a calcular já aqui uns 10, 15 lances na frente, aproveitando que a posição ainda não é tão complicada. Olha a sacada do Carlsen aqui. A posição aparentemente não está tão complicada. Então ele já começa a calcular aqui, para não dar tempo do Naroditsky descobrir o que ele está pensando. O Magnus Carlsen gasta mais de 2 minutos aqui. E vai para o lance. Bispo por C5. Olha a ideia do Carlsen. Torre por C5 e agora 2 lances geniais na sequência. Devia existir, além do brilhante do chess.com, devia existir o genial. Devia existir o transcendente. Porque o Magnus Carlsen segue agora com o incrível lance. Brancas jogam, você já sabe que é espião. Brancas jogam, olha essa posição, o que você joga nessa posição? Você fala, ferrou, não sei o que eu vou jogar, meu peão de G5 tá atacado, eu ofereço empate. Não é assim que a gente pensa nessa posição? Já era, né? Sei lá, tô até com medo, vou ter que ficar me defendendo aqui agora, vou ter que proteger o meu peão, vou ter que proteger lá também daqui a pouco, né? Não sei, né? Mas o Magnus Carlsen vai para esse lance, difícil de entender. O lance genial, transcendental. A partida seguiu com o peão toma. Você fala, e aí? Qual é o próximo lance? Cavalo por D6. É de arrepiar isso aqui. Não dá pra entender nada, é de arrepiar. Por que primeiro F4? Por que agora cavalo por D6? Por que não cavalo por D6 antes do F4? O que tá acontecendo? Aqui é o seguinte, pessoal, a partida segue com bispo por G5. O ponto todo é o seguinte, olha o que o Carlsen calculou. Se torre por cavalo, tá vindo torre por H7. Existe uma ameaça aqui, já de sequência, né, de checkmate. Esses peões aqui, ó, tirando as casas de fuga do rei, né, fazendo uma cobertura aqui, ó, incrível, né? E existe essa ameaça de checkmate. Bispo por G5, portanto, seria forçado para dar a casa de F6 para o rei, mas depois de torre H8, cheque. Rei tentando escapar, torre cheque, rei F6,
o Carlsen teria torre F8, cheque, que sequência maravilhosa, rei E5, torre E8, cheque, que sequência maravilhosa, rei F6 e aqui E5, dando um duplo. Não, você fala é mentira, é verdade. Rei F5, peão toma e as brancas estão ganhas, né? Tudo isso começou quando o Carlsen fez o lance bispo por cavalo, quando ele pensou por 2 minutos na posição. Olha até onde ele enxergou, galera, que bizarro isso, que bizarro. Então, cavalo por D6 exclamadoso. Agora, o mais bizarro é que Naroditsky também leu a posição, né? E aqui jogou, portanto, o lance bispo por G5 e não torre por cavalo. E vamos ver como continua. E5 agora, o Magnus Carlsen tem 2 peões passados e conectados. Bispo D8 foi jogado agora aqui pelo... Agora deixa eu só explicar um negócio, que essa posição aqui ela merece explicação. Por que não cavalo D6? Eu não entendi o F4, né? Você pode estar perguntando, mas por que o F4 antes? Galera, não funciona cavalo por D6 direto. Porque depois de bispo por G5 esse peão não tá preso. Tem um cone aqui, ó, o Rafael e os cones, né? Tem um cone. Então, não dá mais para jogar F4, né? Então aqui as pretas não tomariam o cavalo, tomariam o G5 e aqui tá equilibrado, né? Então por isso, primeiro F4 para remover o cone, o Rafa e os cones. E agora sim, cavalo por D6. Que coisa maluca, né? Para poder jogar aquela sequência que a gente viu. E a partida seguiu, portanto, dessa maneira, com bispo por G5. Magnus Carlsen segue com E5, protege aí o cavalo, avança com o peão passado. Bispo D8 foi jogado, cavalo E4. Magnus Carlsen já tinha visto tudo. Torre C8 foi jogada e aqui primeiro E6 atacando a torre. Torre G7, D6. Como que para 2 peões passados e conectados? Não para, né? G5 foi jogado, torre H6 primeiro pelo Carlsen e depois de G4, E7. E já era o bispo, né? O bispo tá preso, bispo toma, peão toma, torre toma. E aqui cavalo F6, cheque, já caiu o peão de G4. Aqui a partida seguiu com torre D8, cheque, não tem problema, o cavalo tá controlando a casa de E3. Torre de D em D7 foi jogado trazendo mais uma proteção. Magnus Carlsen segue com torre por B6, põe mais um peão no bolso, vai coletando madeira. Torre C7 foi jogado, torre F6, cheque. Torre F7 foi jogado, não tem problema com a torre, agora está... A torre das negras está cravada. Olha isso, torre por H7, portanto, foi jogado. Não dá para capturar, a torre está cravada. A partida seguiu com torre por F6, cavalo por F6. Agora o cavalo está protegendo a torre. Torre C6 foi jogado, escapando das trocas. Cavalo D7, cheque, rei G8. Torre H4 ataca o peão, torre D6 ataca o cavalo. Magnus Carlsen segue com torre G4, cheque, joga o rei para H8. Segue com cavalo E5, torre F6, tenta dar suporte para o peão passado. Mas o Magnus Carlsen liquida a partida com torre por F4, meus amigos. E nessa posição, Daniel Naroditsky abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui o Magnus Carlsen vai para um final completamente vencedor de rei, 2 peões e cavalo contra rei e peão. Esse peão aqui tá encomendado, né? Não tem jeito. Uma partida genial aqui de Magnus Carlsen. Tudo isso em menos, né, de 5 minutos aqui de tempo para inicial aí de cada jogador. Um negócio espetacular aqui. Magnus Carlsen fez 90% de precisão, nunca ficou pior do que o Naroditsky. E o Naroditsky, que é um monstro, né? Que é um monstro, não conseguiu fazer nada aqui. O Magnus Carlsen teve lance brilhante. Aqui, eu dou 2 aqui. Eu dou 2 lances transcendentais pro Magnus Carlsen, né? Mas é isso, galera. A gente segue acompanhando aqui as partidas desse monstro, desse gênio. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!